O Grêmio tomando algumas decisões nos bastidores, o Internacional emitindo nota, ou seja, temos uma nova polêmica envolvendo o Clássico Grenal, uma polêmica extracampo, mas que mobiliza as duas direções. Por isso, de imediato, antes mesmo do debate, deixa eu acionar o Leonardo Sonda, que está conosco hoje na Central, porque o Sonda vai detalhar tudo isso que está acontecendo e em seguida a gente avança com as nossas opiniões sobre o tema. Tudo bem, Sonda? Boa tarde, bem-vindo ao Donos. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, da TV Bandeirantes. É uma linha do tempo, Gamba, de reclamações, reuniões e pedidos da dupla Grenal para este jogo da final do Campeonato Gaúcho neste domingo no estádio Beira-Rio. Eu começo falando do Grêmio, Gamba, que na tarde de ontem, na quinta-feira, teve uma reunião com a comissão de arbitragem do Rio Grande do Sul e fez algumas exigências à comissão, preocupado com possível condicionamento para o Internacional. Inclusive, o Tricolor enviou um ofício à CBF solicitando que um representante da entidade, que seria o Rodrigo Sintra, o chefe da arbitragem nacional, esteja presente no estádio Beira-Rio acompanhando a decisão do Campeonato Gaúcho. E para confirmar esta preocupação, ontem teve a reunião com a comissão de arbitragem do Rio Grande do Sul, entre eles o presidente desta comissão, o Leandro Voaden. E o Internacional, Gamba, deu uma resposta mediante a esta atitude do Grêmio. Antes ainda, na terça-feira, o Inter, que se reuniu com a comissão de arbitragem e o Leandro Voaden pedindo explicações sobre os erros do primeiro Clássico Grenal, erros que o Inter entende que foram cometidos pela arbitragem. E ontem, após este pedido do Grêmio por um representante da CBF, o Inter divulgou uma nota na imprensa e fez até um tom debochado em relação a esse pedido feito pelo Tricolor. O Esporte Clube Internacional se manifestou de forma transparente sobre os lances e as reclamações. E ali no último parágrafo, Gamba, o Inter coloca ali, de uma forma até um pouco jocosa, a questão de, além de pedir e concordar com o pedido do Grêmio, do representante da CBF, o Inter sugere, até de forma um pouco irônica, a presença de observadores da Conmebol e até da FIFA no Clássico Grenal deste domingo no estádio Beira-Rio. A guerra está estabelecida nos bastidores, a briga para ver quem condiciona melhor a arbitragem nessa final do campeonato. Bem-vindos à aldeia de São Pedro do Rio Grande do Sul. Agora acabou a polêmica. Isso é a rivalidade Grenal. Não teremos nenhum erro de arbitragem, nenhum erro, porque estará presente no jogo um cara representante da CBF. Então, nenhum erro de arbitragem. E digo mais, se colocar o Ronaldinho Gaúcho parado na beira do campo, não teremos nenhum erro dos atletas também. Verdade. Cara, o que muda isso, cara? Muda nada. O que muda isso? Parece uma piada. Eu tava olhando pro Sonda e eu falava, o Sonda em algum momento vai começar a rir e vai dizer, não, é brincadeira, gente, é piada. É capaz que a dupla Grenal ia fazer isso. Eu tô pasmo de ver, um representante da CBF parado do lado do campo, assim, ó. Vai ficar parado. Ele vai ver o quê? E o Rafael Klein vai entrar no campo. Vai cruzar a bola. O Rafael Klein vai entrar no campo e vai dizer, opa, tem um representante da CBF ali. Agora eu vou apitar corretamente. Só um pouquinho, né, gente? É muita história para boi dormir. Nós temos muitas preocupações em relação ao Grenal, mas, assim, alguns movimentos que são feitos beiram, assim, ó, a loucura. De verdade. Eu quando vejo esse tipo de movimentação, e respeito opiniões contrárias, tá? Ainda não tenho a opinião de todos vocês aqui, mas, às vezes, Bruno, a gente precisa disso, escancarado, assim, sabe? Na nossa cara, para a gente entender que é por isso que a gente não é protagonista mais de nada no cenário nacional, gente. É um pensamento muito tacanha, me desculpa. É um provincianismo muito grande. É muito feio. É uma fica até feio, sabe? né? É uma mesquinharia. Fica feio. É pequeno. Fica isso feio, é amador, gente. Isso é amador, gente. Muito amadorismo. Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, isso vale para as duas direções. Gente, Grêmio e Internacional são muito grandes para a gente estar discutindo isso aqui numa semana Grenal em 2026, onde se clama profissionalismo nas gestões, gente. Mas quem é a entidade a entidade do futebol gaúcho? É a Federação Gaúcha. E eu acho que a Federação Gaúcha também faz parte do que está acontecendo agora.
Também, nós falamos aqui na sexta-feira de uma arbitragem de fora, né, Bruno? Tu falou, Sim. uma arbitragem de fora. E aí, a entidade máxima do futebol gaúcho, ela fez vistas grossas. E aí, tudo isso daí é reflexo do que aconteceu domingo. Eu concordo contigo, eu tô de acordo com vocês. É pequeno tudo isso. Esse jogo aí. E só o que eu temo é que tudo isso aí vá para a arquibancada ou vá para os jogadores. Porque uma coisa é jogar futebol, é competir, é querer ganhar o jogo. Outra coisa é partir para a violência, outra coisa que a gente vem ouvindo nas redes sociais aí do que pode acontecer no Beira-Rio. E tudo isso, quem está hoje no Internacional e no Grêmio tem que ter consciência disso quando vai colocar uma nota ou uma declaração. Porque isso daí pode incendiar e influenciar quem está lá em cima que vai lá para assistir o jogo, para torcer. Nós somos todos responsáveis, né, Gamba? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala também. Porque o que eu vejo nas redes sociais, o jogo está ficando perigoso. O jogo está ficando perigoso. Tem os fake news aí falando que a torcida vai entrar em campo. Cara, pelo amor de Deus, é um jogo de futebol. É Inter e Grêmio. Pô, deixa os caras jogar tranquilo. Entendeu? Pô, saiu umas coisas aí que eu fiquei apavorado. Eu nem vou falar aqui porque eu não tenho coragem de falar de invasão de torcida, cara, pelo amor de Deus. Isso não pode nem chegar perto de acontecer. Isso é muito grave. Eu me assustei ontem. A gente conversou aqui. Me assustei ontem, cara. Eu sou um cara que fala muito Deus, cara. em chegar forte, em competir, normal. em brigar. Faz Sabe? parte. Eu deixo sempre bem claro isso. Que é brigar dentro de campo, que é competir o tempo todo, quer lutar, quer chegar firme, quer dividir forte, mas não ser desleal. Não quebrar um companheiro. E a gente mesmo falou, como a gente vai fazer o torcedor colorado ou o jogador colorado para talvez as provocações do Amuzu, que a gente falou, é em campo. É ganhando o jogo. É fazendo 3-0, fazendo 4 e dando volta olímpica diante da torcida. Parece eu acho que é isso. O ambiente geral não está preparado para ter uma semana Grenal cheia. Porque se a gente for pegar a primeira final, o primeiro jogo da final, teve na quarta ainda o Inter contra o Remo, o Grêmio contra o Atlético Mineiro, então o Grenal só esquentou a partir da quinta-feira. E aí, quinta, sexta, sábado já foi o Grenal. Agora é a semana toda, né? É do domingo, que terminou o primeiro Grenal, até o outro domingo. E aí parece que é muito tempo ocioso para mente de todos, num contexto geral. E aí são situações que acabam sendo criadas, inclusive, pelos dirigentes da dupla Grenal. Porque se o Grenal da volta fosse, sei lá, na quarta-feira, certamente muitas dessas situações não existiriam. O foco seria, já tem que treinar forte na segunda, na terça, pronto, jogo quarta, acabou, fim de papo. Como o jogo se estende até o domingo, então o pessoal fica pensando assim, o que eu posso fazer agora, hoje, para esquentar mais o clássico Grenal, para mexer mais com os ânimos. E amanhã vem de novo, e o tempo não passa, e o jogo não chega, e parece que há uma espécie de tentativa de criar uma situação diferente. Só que o foco é o campo, é quando a bola rolar. Então, acho que por parte de muita gente há essa falta do que fazer, do que pensar, do que focar dentro de campo, e aí outras situações acabam surgindo. Eu concordo contigo e trago um outro ponto para a nossa reflexão aqui. Antes de definir esse assunto no programa, a gente discutiu bastante, eu e o João Bop, que é o diretor do programa, como é que a gente ia abordar. Sabe por quê? Porque nós da imprensa, nós temos que fazer um meia-culpa disso. Com certeza. Porque a gente chancela esse tipo de manifestação. Manifestações como essas, elas só surgem porque a gente reverbera, porque a gente repercute, porque a gente coloca para o torcedor. Até que ponto... Qual manifestação mais especificamente está falando? Nesse caso, por exemplo, de emitir uma nota. Aí vai lá, vamos ver o posicionamento do Inter. Aí o Inter emite nota. E a gente está aqui debatendo 10, 15 minutos. Isso, que é menor. O campo é mais importante. Então a gente está dando visibilidade para aquilo que os dirigentes querem. Ou seja, nós em algum momento acabamos sim sendo manipulados por aquilo que eles querem que seja a discussão. E aí eu acho que cabe uma reflexão da nossa parte. Eu não estou sendo definitivo, eu estou propondo para reflexão. Né? Até que ponto a gente é partícipe desse tipo de comportamento, desse tipo de postura que nós temos há décadas aqui no Rio Grande do Sul. É que nesse caso, Gama, eu quero te colocar o seguinte, nós tivemos por muito tempo a maior parte da imprensa sendo imprensa isenta, digamos assim, tá?
Então, daqui a pouco, alguém poderia entender que não teria que dar espaço para esse tipo de manifestação, principalmente pré-Grenal, tentativa de condicionamento dos dois lados. Hoje nós temos uma situação diferente. O barulho ele está estabelecido também pelos jornalistas identificados com o Inter. E eu não estou dizendo que eles estão certos ou errados, acho que é uma questão de opinião. Se eles acham que o Inter foi prejudicado, eles falam, os gremistas acham que não foi. Enfim, o ponto para mim é o seguinte: como que a direção do Inter é cobrada sobre isso? Porque o Inter estabeleceu uma maneira de fazer sobre o tema arbitragem nesse ano. Olha só. Ano passado, vocês vão lembrar que na primeira rodada o Inter entrou em campo, teve um pênalti para o Inter e o Eduardo Magriço, então vice-presidente do Grêmio, já se posicionou e depois veio o ex-vice de futebol do Inter, lá de Osório, me fugiu o nome agora? O Bisol. Bisol. E respondeu e virou um tendel o gauchão, cada rodada um prestando atenção no outro, uma reclamação e falando na imprensa e Twitter, uma chatice. Esse ano o Inter entendeu que realmente foi uma chatice e optou por não falar de arbitragem. O Grêmio falou. A todo momento, os dirigentes, se não são instigados, fazem questão de falar, principalmente o vice-futebol Antônio Dutra Júnior. Então o Grêmio sempre falou de arbitragem. Até mesmo quando foi beneficiado. O Grêmio teve um erro que lhe favoreceu na semifinal, no jogo contra o Juventude. E na entrevista coletiva, o Antônio Dutra Júnior reclamou de arbitragem. Até achei uma arbitragem ruim, mas o lance crucial favoreceu o Grêmio contra o Juventude. Então o que eu quero colocar depois desse contexto, Gamba? Será que o Inter realmente acertou em não falar de arbitragem? Porque daí eu chego aqui e digo assim, ó, parabéns ao Inter, não entrou na chatice da arbitragem, não tentou condicionar, só que aí agora os colorados estão cobrando a direção que eles não fizeram isso e aí o Inter, no entendimento deles, foi prejudicado. Então qual é o caminho correto? Mas aí que tá, essa é uma questão cultural que nós acabamos alimentando. Quando a gente cobra um posicionamento dos dirigentes, porque houve, supostamente, um erro de arbitragem, a gente incentiva que dirigentes tenham essa postura, que os dirigentes sejam torcedores. Porque posturas assim são de dirigentes torcedores e não profissionais. Mas eles são torcedores. A gente vai debater aqui o vice-presidente do Grêmio e o vice-presidente do Inter. E não vamos debater o jogo em si. A gente vai passar aqui já foi 20 minutos falando disso. E é válido? É válido. E eu volto a falar. Por que é a minha crítica? Porque eles, tanto o Inter quanto o Inter, principalmente, nesse caso hoje, é o Inter que se sentiu mais prejudicado do que o Grêmio, quanto o Grêmio, eles veem essa brecha para poder fazer essa crítica. E aí eu volto a bater nessa tecla. Essa brecha vem pelo erro de quem colocou para apitar. Okay? Então isso que a gente tem que parar e pensar, porque a gente sempre fala, a gente não dá valor ao gauchão, não dá valor ao gauchão, e não tem nenhum campeonato hoje no Brasil que está tendo mais repercussão do que o Campeonato Gaúcho. Não tem, Gama. De arbitragem ou de rivalidade, não tem nenhum no Brasil. E agora, a minha preocupação é que esse dirigente, que ele é torcedor, que ele é passional, com essas declarações, com essas notas, eles acabam incendiando. Muito. É isso aí. Incendiando o Grenal. Mais do que já está. Porque eu te garanto que entre os jogadores já está incendiado. Entre eles já está. Tudo bem? Isso já está feito. E agora a gente está... Só que assim, só para concluir. Eu estou querendo dar uma resposta. É pro meu torcedor. Eu estou querendo sempre falar com o torcedor. Responder pro torcedor. Porque na hora que vai se encontrar a gente, eles vão dar a mão, vão se abraçar. Só que é sempre uma resposta pro torcedor para ter esse like, essa curtida, o cara foi lá e me defendeu. O cara foi lá e defendeu. Cara, se eu tiver errado, eu tô errado. Se eu tô certo, tô certo. Então, nesse ponto, eu acho que a gente está se perdendo um pouco. O Inter achou que foi prejudicado, ok. Só que tá ficando uma coisa chata. Mas magrão. Fala, responde. Aí eu quero... perigoso. Coloca então, pega o delegado, põe o presidente do Brasil para ficar lá no campo, lá, pra não ter confusão. Mas nós, desse lado do balcão, também temos que fazer uma reflexão. Com certeza. A gente, às vezes, celebra quando tem polêmicas desse tamanho. Teremos assunto na Semana Grenal. Será que isso aqui é assunto na Semana Grenal? E te digo mais, tu falou que o estadual, talvez com maior repercussão hoje nacional, seja o gauchão, né? Nacionalmente. Só que não no campo. Eu não vejo ninguém falar do Carlos Vinícius, do Arthur, do Borré. Alan Patrick. É arbitragem.
Tá, mas é aí guerra, mas aí é briga. que tu A gente não está falando da questão o que técnica, que tu sugere qualidade, aos dirigentes, por exemplo? que se profissionalizem. Não, isso fato. Que o debate ele seja um debate que possa acrescentar. Tá bom, Gaba. Sabe? Eu concordo contigo. Vamos debater mas assim, ó. O que eu quero colocar, o dirigente escolhe não falar. Tá, o mas dirigente assim, fala assim, ó, Bruno, não vamos falar sobre Bruno, arbitragem. Foi o que o Inter fez. O Inter não falou de arbitragem. Tu ouviu? Aí sai de um Grenal com a torcida entendendo que ele foi prejudicado. Aí como é que o dirigente fica? O dirigente fica, ó, vocês são banana, não falaram nada. Vocês ouviram algum interesse em melhorar o quadro de arbitragens? Em dar mais estrutura para a arbitragem? Em profissionalizar? Com a gente tendo árbitros mais capacitados, seja no campo, seja no VAR? Não, por quê? Porque cada um puxa para o seu lado. Se eu tô sendo beneficiado, tá tudo certo, tá ótimo. Se eu tô sendo prejudicado, eu vou gritar. Um ano vai ser o Inter, outro ano vai ser o Grêmio, um ano vai ser o Inter, outro ano vai ser o Grêmio. É isso, gente. Mas É muito pequeno. Mas vamos lá. Enquanto isso, o Flamengo toma conta do país, o Palmeiras toma conta do país. Vamos voltar, que é chato, eu não queria nem falar esse nome mais. Nem, até em respeito ao cidadão, não ao profissional, ao cidadão, não queria falar mais. Mas o Inter sabia que o Daniel Bins já sabia antes que era ele. Claro. Faz o bolo, tem que fazer antes. Arruma o bolo, a confusão que tem que fazer antes, não deixa esse cara aí pro VAR. Eu vim até brincando com o Luiz, eu falei assim, quer ver pra gente acertar tudo? Mas o que o Inter ia falar antes dele? Não deixar. Tá, mas por quê? Tipo assim, eu ia perguntar, tá, por que não pode ser o Daniel Evitar, Nabi né? Tipo, Bins? evitar. Porque o Inter tem um relatório, assim como o vice-presidente falou aqui, de todos os jogos que o Inter se sentiu prejudicado. Ah, o Inter se sentiu prejudicado. E esse jogo, o Inter também achou que foi. Eu lembro de jogos que o Daniel Bins errou favorável ao Inter. É difícil. Cara, isso é difícil. Tá, mas essa Mas questão vocês de acham veto... que um clube tem o direito de vetar alguém? Ah, mas isso acontece, né? Tem. O clube tem o direito? Ele tem o direito de expressar a sua indignação, de pedir. Porque qual é a relação? Do que veio a Federação Gaúcha de Futebol? De Grêmio e Inter. De Grêmio e Inter. Se o Grêmio e o Inter não tiver força para conversar ou dialogar, Mas nunca vai ter uma escala ideal, Magrão. os dois. Nunca. Não, mas nunca. pega- Sempre vai agradar um e desagradar o Pega outro. Campeonato Brasileiro. Eu não lembro a última vez que o Wilton Pereira Sampaio apitou um jogo do Inter. por E o exemplo. Klaus? Mesma coisa. Pois é, Mesma então coisa. tem O Klaus um também não. certo veto. E nesse O caso Klaus seria pelo um lance do nome Rodinei, o específico. Wilton Pereira Sampaio pelo Brasileiro com o Corinthians. E nesse caso seria Ficou um nome claro. específico. Calma, continua. Só que, só para antes, ficou claro quando o vice-presidente jurídico do Inter falou que uma hora e meia antes, eles foram questionar a federação e pedir a troca do VAR. Por quê? Porque eles sabiam quem era. Então, a federação, ela vive exclusivamente de Inter e Grêmio. Esse é o principal produto do futebol gaúcho, é Inter e Grêmio, com todo respeito às outras equipes. Quem mantém vivo o futebol gaúcho é Inter e Grêmio. Então, se o presidente do Inter, o presidente do Grêmio, não tiver essa liberdade de chegar até a federação e poder, pelo menos, se achar que está se prejudicado, mostra isso. Não é chegar com conversa, eu Magrão, sou Inter, eu não quero. Quer ver uma Mostra coisa? aqui, ó, no Quer ver papel, uma coisa? aonde eu me senti prejudicado. Quer ver uma coisa? Vamos Eu gostaria suportar. de saber onde que o Inter se sentiu prejudicado. Porque mas sabe olha por aqui, quê? quer ver Porque uma sabe o coisa? que me Rapidinho, parece? quer ver? Vamos lá. Me parece O que é Inter só pediu- dizendo que o Bins é gremista. Uma hora e meia, né? Daí é fraco. Não, mas argumento. é que a gente Eu tem, acho que tem um exagero aí. A gente tem 3, 4 lances Eu acho que tem um exagero. que gera Magrão, dúvida. Eu acho que Tá, tem mas exagero. isso Magrão. é legal, o pedido foi Quer prévio. ver? Sabe o que ia acontecer? Acho que não teve Sai a nada escala de grave arbitragem, pra- como saiu, falando tá? tudo. Segunda-feira passada, na outra semana. Não tem o Daniel Bins no VAR. O Grêmio ia gritar. Como que não tem o menor VAR? É um escândalo. A federação está atendendo o pedido do Internacional. O Inter vetou o principal VAR do Estado. Seria essa a discussão. A federação está atendendo o pedido do Inter e está colocando o VAR que o Inter quer. Seria isso, gente. Tá, mas o Grêmio não queria nem o Bins também, né? O Perfeito. Grêmio queria toda a arbitragem de fora, né? Mas tu Que entende pra que mim é não há correto. como agradar Pra os mim é dois? correto. Pra mim é a arbitragem de fora, isenta. Tá? Porque agora, pro jogo de domingo, é o árbitro que falhou. Tá, não foi ele, era o Bandeira que estava do lado ali, o assistente dele. Mas era da equipe de Mas arbitragem. era da equipe de arbitragem. E como esse cara, assim como o jogador é ser humano, o árbitro também é ser humano. E eu sempre falo, e ele também é passivo de erros. Claro. Por isso que eu às vezes, a minha crítica é ao profissional Daniel Bins, não ao cidadão Daniel Bins. É de separar as coisas. Eu vou falar que eu não vou lá ligar, ameaçar ele, ou incentivar a ameaçar ou criticar. É diferente. É totalmente diferente. Então, assim, o cara também, o que vai apitar, será que ele está preparado psicologicamente depois da falha que ele do erro que teve naquela semifinal, para chegar no Beira-Rio e apitar esse jogo? Mas, gente, vamos Tudo lá. isso tem que ser colocado, ser humano, Cara, Luiz. Não, sim, com certeza. O Não, cara, mas concordo ele é um contigo. profissional de mas eu- ponta, ele mas tem eu que vou estar falar, preparado, né, gente, Magrão? gente,
vários Grenais, o erro é para os dois lados. Vocês lembram, vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que tá uma reclamação exagerada. Lógico que o Inter tem o direito de reclamar, mas passou do ponto. Eu acho que não foi nada de absurdo. Vou te falar, que a fala do VAR, Luiz. vocês lembram do pênalti que aconteceu no jogador do Grêmio, na Arena? Sim, do Aguirre no Vocês lembram? Aravena. Repercutiu tanto assim, gente? Não repercutiu tanto assim. Sim. Aquele pênalti foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida, o juiz não marcar aquele pênalti. Ele era da onde, o árbitro? Ele não era gaúcho. E aí, e ele não errou? Mas da onde? Ele não errou? Luiz. E o VAR errou junto, né? Porque Errou junto o VAR. Ô, Bruno, Ou ele foi no VAR. não foi no VAR. Eu não lembro se ele não foi no VAR. foi no Eu VAR, acho que ele foi foi pior no VAR. ainda. Foi no VAR. Eu acho que ele foi no VAR Foi e sim. sustentou a Então, decisão. o árbitro era gaúcho. Mas O árbitro aí- não era gaúcho. Gente, Isso faz segunda-feira parte, a cara. gente veio aqui. Absurdo. Segunda-feira a gente veio aqui e debateu esse lance. Ok? Tu teve a tua opinião, eu a minha, cada um É, teve a cada tua um tem, e lógico, morreu. e tem que ser Tu respeitado. sabe aonde foi que a coisa tomou proporção maior? Quando vem o áudio do VAR. Esse áudio do VAR que foi onde Mas mostra que ele criou não sabe toda, nada de bola. toda Maia. essa polêmica. Eu fiz a crítica dele, ele não sabe Entendeu? nada. Me desculpa. O áudio que A criou leitura toda dele essa foi polêmica. horrorosa. A O leitura áudio dele onde foi- fala, tem que dar o cartão amarelo, volta e me dá o cartão amarelo. Isso que criou a indignação. O áudio, Não, mas não porque podia dar tudo o tinha cartão passado. amarelo. O cartão amarelo não podia ser dado. Eu não podia porque não podia chamar, né? O VAR, cartão não, pode, amarelo não o se VAR não chama. pode dar cartão Mas, amarelo. mas tá falando ali. Sim. Não, Não, o amarelo o final do da amarelo frase do VAR é Não. não podemos esquecer do cartão amarelo. E passou. Sim, Isso mas não do pode Noriega. dar. no Do caso, Noriega, não não pode, pode era do dar. outro lance. Mas não Esse é pode do dar. outro na Sim, origem. protocolo- Na origem. Quando ele pega o Ronaldo. Sim, mas Quando o ele pega o protocolo, Ronaldo. o protocolo do VAR é bem claro. Mas por que o VAR falou isso? Falou de forma Não, é equivocada. porque Não o pode Daronco falar. fala em algum momento sobre dar o cartão amarelo pro Noriega. Não, e depois aí no ele final, deixa passar. No final do VAR é não podemos esquecer do amarelo pro 19, que é o Noriega. Isso, porque o Daronco já tinha falado no lance sobre dar o cartão Tá, amarelo e aí pro a Noriega. pergunta, tinha Então que ele dar, só- então ele só podia lê- Só dar que ou como ele não? deu a vantagem e o jogo seguiu... Mas quando para, eu quero dar o cartão. Tá, mas por exemplo- Eu sou leigo, eu não sou chefe de arbitragem, não estudei arbitragem, mas o pouco que eu entendo, quando para, o cara vem aqui, já vai aconteceu comigo. O cara vem aqui, ó, tô até o cartão. mas nesse No caso lance ele poderia dar o Não, cartão? não. Ele, É, ele não, poderia dar o cartão por uma decisão de campo. De campo, não pode que o VAR alertasse ele. O VAR alerta para expulsão, Tá, mas por pra exemplo, pênalti. terminou, tá? Não, Foi lá, não gol, esquece, não houve esquece. revisão do lance, houve toda a revisão do lance, o VAR sinalizou, sugerindo, ó, não esqueçam do cartão amarelo, e ele não deu. Ele não deu porque o VAR sugeriu, o VAR não pode sugerir, interferir, ou ele não deu por convicção dele que não era uma acho que falta? ele esqueceu de dar. Ele esqueceu. Ah, mas aí é- Então, mas aí Aí é esquece. pior ainda. É isso. Aí, Aí é esquece. pior Pra um- ainda, né? Pra um jogador de. Não é o camisa 10, é um jogador de marcação. Aí é pior ainda. Que ficava ali a qualquer momento que ia tomar o segundo amarelo num lance, que aí o jogador já tá com o amarelo, eu vou forçar um lance em cima dele. Sim, mas eu entendo, Entendeu? cara, eu entendo tudo isso, de verdade, eu entendo tudo isso que vocês estão falando. Só que eu acho que é exagerado, gente. É muito exagerado. Eu acabei de citar uma situação de pênalti pro Grêmio que foi 200 vezes pior. E no outro dia todo mundo esqueceu. O Grêmio reclamou? Reclamou. Só que tá demais, O Inter cara. seria rebaixado se o Tá Grêmio tivesse ganhado demais. o Grenal. Vou te falar, tá demais e Por tá exemplo. perigoso. Ó, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. O jogo de domingo está perigoso. E eu vou reforçar o que eu Tá falei. perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado Nós que da a imprensa, gente com está certeza. incentivando, Tá, a gente está chancelando, Escuta. a gente está celebrando Tá que falando, tem nossa, polêmica perigoso. na semana Nós não. Grenal. Nós Não, não, mas eu perigoso. gosto, Não, gosto de dar uma nós não. generalizada, Magrão. Sabe Nós por quê? estamos sempre falando Porque de eu tô jogar. eu tô desse lado do balcão aqui e eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa nisso aí. Eu acho que nós, imprensa como todo, a gente tem que refletir se a gente não está incentivando, chancelando,